vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluias. Glória a Deus. Que mensagem extraordinária a mensagem dessa canção. Porque Ele vive, porque Ele não ficou morto, porque Ele não ficou preso ao túmulo. Eu hoje, independente da situação ou da circunstância que eu possa estar vivendo, não preciso temer a morte, eu posso crer no amanhã. Existe um amanhã para mim, porque Ele vive, porque Ele não ficou morto. Aleluias. Eu quero convidar você para uma meditação na palavra de Deus, neste momento. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Comemorou-se hoje neste país, em muitos lugares, um domingo de Páscoa. E muitas pessoas se congratularam e enviaram cartazinhos, artes, mensagens, desejando uma feliz Páscoa. Alguns entendendo o verdadeiro sentido e a realidade do que é a Páscoa, outros não, sem saber do que se trata, enviaram isso. Mas fato é que a Páscoa foi comemorada. E o que é de fato e de verdade a Páscoa? A Páscoa é uma história sobre a vitória sobre a morte. E o apóstolo Pedro nos fala sobre isso na sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 18 e 19. Eu convido você a meditarmos na palavra de Deus, neste texto sagrado. Diz assim a palavra de Deus: vocês devem ter consciência de que o resgate pago para libertá-los do estilo de vida inútil passado a vocês por seus pais não constitui algo perecível, como prata ou ouro. Pelo contrário, esse resgate, custou o sangue da morte sacrificial do Messias, como o de um cordeiro sem defeito ou mancha. Deus o conheceu antes da fundação do universo, mas o revelou nesses últimos dias por causa de vocês. Meus irmãos e amigos que estão nos ouvindo neste momento, a Páscoa foi instituída por Deus lá no livro do Êxodo, no capítulo 12. E a condição do momento, a situação era que o povo estava vivendo sob escravidão. A nação de Israel era escrava na terra do Egito. E para que se houvesse a libertação daquele povo, era preciso uma mão forte, uma intervenção divina, porque o Egito não queria abrir mão da nação de Israel, que estava ali escrava, mão de obra barata ou quase grátis. E Deus então vai intervir naquela situação, e o anjo da morte passaria sobre aquela nação e mataria todo o primogênito do Egito. E para que não se matassem os primogênitos dos filhos de Israel, houve-se então a ordenança de Deus, a orientação de Deus, para que se matasse um cordeiro sem mancha, sem defeito, e do seu sangue precisava ser depositado em uma bacia, e dali devia ser passado nos umbrais das portas das casas. E na casa em que houvesse a marca do sangue, o anjo da morte passaria adiante, não entraria ali para destruir.
ou para matar. E naquele dia então, um cordeiro em cada casa, por cada família, foi morto. E o povo de Israel tomou do sangue do cordeiro e passou na verga da porta, para que o anjo da morte não viesse a destruir. E o anjo da morte então naquela noite passou na casa dos egípcios, matou os primogênitos, mas nas casas do povo de Israel, a morte não entrou, pela marca que estava nos umbrais da porta. Naquele dia então foi morto o cordeiro, para que pela morte do cordeiro o povo obtivesse vida. Naquele dia então foi morto um cordeiro, para que através da morte do cordeiro os primogênitos da nação de Israel pudessem viver. Então a Páscoa foi instituída naquele dia. Então na Páscoa os judeus comem a carne assada do cordeiro. Na Páscoa os judeus comemoram desta forma, como uma lembrança da libertação de Deus para com aquela nação. E daí vem então porque Jesus é chamado na Bíblia de cordeiro. Pedro escreveu aqui que ele foi morto como um cordeiro, porque Cristo, este cordeiro que foi morto para que o seu sangue marcasse a verga da porta, simbolizava e apontava para o próprio Cristo, para o próprio Jesus que viria. E Pedro disse que ele estava reservado desde a fundação do mundo. E ele veio e morreu. E a sua morte foi para nos libertar. E aqui o apóstolo Pedro está nos ensinando, dizendo: olha, vocês devem saber que o preço que foi pago pelo resgate de vocês não foi pago com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que é passageiro, que pode vir a perder o seu valor, não. O preço pago pelo resgate de vocês foi o sangue do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Então, assim como o povo estava escravizado lá na terra do Egito, nós também, nas nossas maneiras errôneas de viver, fútil, estávamos escravizados pelo pecado, dominados pelo pecado, de uma maneira tal que não havia esperança para nós. Mas aqui o apóstolo Pedro nos ensina que Cristo, com o seu sangue na cruz do Calvário, nos resgatou, pagou por nós o preço do resgate e nos libertou para viver em liberdade. Então a Páscoa nos fala de uma cruz, e uma cruz vazia. Mas cruz vazia pode nos trazer qualquer mensagem, e a principal delas é de que se a cruz está vazia, é porque aquele que foi condenado a ser crucificado nela morreu, e dali foi levado ao sepulcro, foi sepultado. Mas Jesus não para apenas em uma cruz vazia. A cruz fica vazia, ele é levado, é depositado em um túmulo. Mas naquele domingo, o túmulo também ficou vazio. E se a cruz vazia é uma mensagem de que aquele que morreu nela possivelmente era um criminoso qualquer, e que a cruz agora está vazia porque ele morreu e foi sepultado, o túmulo vazio nos passa a mensagem de que aquele que foi crucificado na cruz e foi depositado no túmulo que agora está vazio, não era qualquer pessoa, era o Filho de Deus, que a morte não poderia detê-lo, que a morte não poderia prendê-lo, que a morte com as suas garras não poderiam segurá-lo. E a mensagem então que a Páscoa nos traz é que Cristo mergulhou na morte, venceu a morte e ressurgiu com a vitória para mim e para você. Diante disso, nós agora temos liberdade. E como disse a canção, porque Ele ressuscitou, porque Ele está vivo, porque Ele vive, eu hoje posso crer no amanhã. Acabou o temor, acabou o medo,
Porque o maior dos inimigos do ser humano é a morte. A morte é impiedosa, a morte é cruel, a morte não perdoa, a morte não faz acepção de pessoas, a morte não negocia, a morte vem. E todos os dias nós temos nos deparado frente a frente com ela. E todos os dias ela tem rangido os dentes para mim e para você. Em cada pessoa que se vai, em cada pessoa que passa, em cada pessoa que morre, a mensagem é que nós também estamos a caminho da morte. E essa é uma realidade, que todos nós vamos morrer. Mas como Cristo morreu e ressuscitou, não importa o que tem a morte. Nós podemos fazer como fez o apóstolo, dizer: onde está a morte, o teu aguilhão, o teu poder, onde está a tua força, o que você pode fazer comigo? Além de me conduzir a uma eternidade com Deus. A mensagem do túmulo vazio é de que aquele que foi depositado ali, na verdade, é imortal, e se ele se deixou morrer para cumprir uma missão, ele ressurge, porque a morte não pode detê-lo. E a mensagem para mim e para você é que também todo aquele que nele crê se torna imortal. Imortal. Porque Jesus nos ensinou que aquele que crê nele morre, não morre, mas passa da morte para a vida. Então você é imortal. E essa é a verdadeira mensagem da Páscoa nesses dias tão terríveis que nós estamos vivendo, em que a morte nos cerca, a morte nos rodeia, e leva um aqui, leva outro ali, e a gente olha de um lado para o outro e parece não haver esperança. A mensagem da cruz de Cristo e do túmulo vazio é de que você é imortal. Nós não morremos, nós passamos da morte para a vida. Então aonde está o temor, aonde está o medo? Por que o medo? Não é preciso temer. Temor não há, porque Ele vive. Temor não há. Então não há por que temer. O que tem a morte? Qual é o poder da morte? Ela não pode nos prender, ela não pode nos deter. E quando João, lá no final do livro de Apocalipse, vai descrever o que nos espera, ele diz assim: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra se passaram, e a morte já não existe. Aí ele vai dizer que ali não existe dor, não existe choro, não existe lágrima. Todas as coisas se passaram, tudo se fez novo. E eu acho extraordinário como ele não diz que a morte acabou, ou que a morte... Não, ele diz que a morte já não existe. A morte é subtraída, a morte é tirada da consciência humana, a morte passa a inexistir. E não será mais lembrado que um dia ela existiu, será uma nova realidade. E não havendo morte, não há mais dor, não há mais choro, não há mais tristeza. A morte tem causado tanta tristeza e tanta dor e tanto choro. Mas João nos ensina que naquele dia e naquele lugar, tudo isso terá se passado. Então qual é a sua ação, qual é a sua reação diante de tudo isso que nós estamos vivendo nesses dias? E nesse domingo em que as pessoas comemoraram um domingo de Páscoa, a maioria delas sem saber do que se trata, qual deve ser o nosso comportamento? A nossa atitude deve ser uma atitude de esperança. A atitude do cristão é uma atitude de alegria, de otimismo, de confiança. Porque se a morte não pode nos atingir, então o que é que nós vamos temer? Porque se a morte não tem poder sobre nós, então por que tristeza? Por que angústia? Não há mais temor, não há mais tristeza, não há mais medo. E talvez você que serve a Deus e crê na palavra de Deus, tenha se esquecido disso. E talvez você está mergulhado no medo, no temor.
Talvez você está com medo da morte, talvez você tenha abrido mão da vida com medo da morte. E que sentido faz isso? Não. Nós precisamos nos cuidar, é óbvio que precisamos nos cuidar. Mas sem medo, sem temor, com confiança. Porque nós somos resgatados dessa vã maneira de viver, onde nós estávamos escravizados pelo pecado e amedrontados pela morte. Nós somos comprados, nós somos resgatados. Cristo com o seu sangue paga o preço do resgate e nos traz de volta para viver em liberdade no reino do seu amor. Então diga não ao medo, diga não ao temor, diga não à angústia, à depressão. E creia nessa verdade que você foi comprado, foi resgatado por Cristo, por um preço infinito, incalculável, o sangue de Cristo. Então agora já não há mais temor. Liberte-se deste temor. Liberte-se da culpa, liberte-se do medo, liberte-se da angústia pelo poder da palavra que nos assegura que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Jesus disse: credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. E Ele então nos faz uma promessa: eu vou, mas eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então o que é a morte? Senão um transporte, uma passagem para que nós possamos viver eternamente com Deus. O que é a morte? Senão o nosso crachá, a nossa autorização para acessar aquilo que Cristo um dia nos prometeu, e o que o apóstolo Paulo diz que são coisas extraordinárias e visões e imagens que o olho humano nunca viu, sons tão extraordinários e tão belos que o ouvido humano nunca ouviu, sentimentos tão gloriosos e tão extraordinários que nunca o coração humano pôde sentir. É o que está reservado para aqueles que o amam e para aqueles que aguardam a sua vinda. Então não temas. Essa é a frase mais repetida na Bíblia Sagrada. Não temas. A Páscoa comemorada hoje fala de uma vitória sobre a morte. Fala de alguém morrendo para que alguém seja libertado da morte. Aponta para Cristo, que o apóstolo chama de o nosso Cordeiro Pascual. Então, não temas. Como disse Deus através do profeta Isaías: eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, porque eu te ajudo. Não temas. Não tenha medo da morte. Não tenha medo das crises que o mundo está enfrentando. Não tenha medo da escassez. Não tenha medo da perca. Não. Desfrute a vida com todas as dificuldades que ela nos apresenta, mas viva a vida sem temor. Porque Cristo vive. E porque Ele vive, não há temor. Amém? Que Deus te ajude e te dê a graça de crer e de confiar nesta palavra. Jesus certa vez diz, e João escreveu, está lá no seu capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que essa verdade de que Cristo nos resgatou da nossa vã maneira de viver com um preço impagável, incalculável, o seu sangue derramado na cruz, que essa verdade
possa te libertar hoje do medo. E que você possa viver, não uma vida temerosa, tentando viver eternamente aqui, fugir da morte, não. Uma vida confiante, entendendo que aqui ou no porvir nós viveremos. E que se aqui a vida é passageira e cheia de dificuldades, lá a vida é eterna. E é de um gozo e de uma alegria eterna, para sempre com o Senhor. Não uma vida com temor, não uma vida de angústia, não. Uma vida com alegria. Eu não vivo fugindo da morte, ou com medo de morrer porque eu quero viver eternamente aqui, não. Eu vivo confiante, entendendo que a morte não é um problema para mim. Desde que Cristo morreu e venceu a morte é um adversário vencido. Não. Temos muitos problemas nessa vida que a morte não é um deles, creia nisso. Porque a morte está vencida. Você é imortal. Você não morre. Você passa da morte para a vida, como disse Jesus. Creia nisso e seja liberto pelo poder desta palavra. Amém? E eu quero convidar você a orarmos neste momento. Senhor meu Deus, neste momento eu oro a Ti, aqui no encerramento deste culto, em favor destas pessoas que estão assistindo este culto, e que ouviram esta palavra e que creem nesta palavra. E peço a Ti, meu Deus, que essas pessoas que servem a Ti, que creem em Ti, mas que por uma razão ou outra, meu Deus, têm sido reféns do medo, da angústia, da depressão, do temor. Pai, em nome de Jesus eu ministro que elas sejam libertas pelo poder da Tua palavra. Meu Deus, eu creio nesta palavra, eu vivo esta palavra, e eu sei que ela é poderosa para libertar, porque é a Tua palavra. E em nome de Jesus eu ministro a libertação sobre estas vidas. E que elas possam, meu Deus, viver livres e confiantes e alegres, entendendo que elas são imortais e que a morte não tem nenhum poder sobre elas. E quem sabe, meu Deus, essa pessoa que está nos assistindo e que não tem essa convicção de salvação, e que ainda não tem, Senhor, não fez um concerto contigo e está vivendo longe de Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Se essa pessoa neste momento está decidindo fazer um concerto contigo, eu ministro, Senhor, essa libertação sobre ela, e que ela também a partir de agora possa desfrutar desta bênção, que é a vida abundante em Ti, sem nenhum medo e sem nenhum temor. Em nome de Jesus eu oro a Ti no encerramento deste culto, que o Senhor possa dar essa liberdade, para que a vida dessas pessoas de fato possam fazer sentido, sem nenhum medo, sem nenhum temor, mas com confiança em Ti. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa aprender a viver confiante nesta palavra, que é a palavra de Deus. E você passará a viver uma vida que sim, verdadeiramente passará a fazer sentido. E as angústias dessa vida aqui não serão mais tão penosas, porque você passará a ter verdadeiramente uma esperança e uma convicção de vida eterna. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E eu vou agora ministrar a bênção apostólica sobre a sua vida, sobre a sua família. E que Deus te guarde, que Deus guarde o seu lar, aí onde você está assistindo. E que se você confiar nesta palavra e crer em Jesus, essa casa que você está, já está guardada e já está marcada com o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. E que o seu lar e a sua família possam estar guardados por Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todas essas pessoas que estão nos assistindo neste momento, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.